Te odeio! O que você está fazendo? Tiago Mendes nunca imaginou que aos 32 anos estaria carregando tudo o que lhe restava em 2 malas surradas e uma mochila rasgada. Enquanto o ônibus rodoviário chacoalhava pela estrada serrana rumo a Visconde de Mauá, ele olhava pela janela embaçada e tentava entender como sua vida havia desmoronado tão rápido. 6 meses atrás, Tiago era gerente de compliance de uma multinacional em São Paulo. Salário de R$22 mil, apartamento alugado em Pinheiros, carro próprio, viagens internacionais a trabalho. Ele tinha construído aquela carreira com suor, com noites em claro estudando, com dedicação absoluta. Filho de metalúrgico e costureira, Tiago foi o primeiro da família a se formar na universidade, administração de empresas na FGV. Ele era o orgulho dos pais, até o dia em que descobriu o esquema. Durante uma auditoria de rotina, Tiago encontrou irregularidades graves nos contratos da empresa com fornecedores fantasmas, pagamentos milionários para empresas que não existiam, notas fiscais falsas, um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo 3 diretores e o próprio vice-presidente financeiro. Tiago fez o que achava certo, reportou para a diretoria de ética, documentou tudo, entregou provas e foi demitido por justa causa 1 semana depois. A empresa alegou que Tiago havia violado dados confidenciais, que havia acessado sistemas sem autorização, que tinha inventado acusações para prejudicar colegas. Processaram ele por difamação e quebra de sigilo. Congelaram suas contas. Tiago tentou se defender, gastou suas economias com advogados, mas a empresa tinha um exército jurídico. Ele perdeu tudo e o pior, foi colocado numa lista negra do setor corporativo. Nenhuma empresa o contratava. Seu nome estava marcado. Problemático. Desleal, não confiável. Tiago enviou mais de 200 currículos em 3 meses. Nada, nem mesmo para vagas júnior. Ele, que tinha 15 anos de experiência, não conseguia emprego nem como assistente administrativo. O dinheiro acabou. O apartamento foi despejado. O carro vendido por metade do preço para pagar dívidas. Tiago passou a dormir no sofá da casa de um primo em Guarulhos, fazendo bicos como entregador de aplicativo. Mas até o primo começou a dar indiretas. Mano, não dá para ficar assim para sempre, né? Minha esposa tá reclamando, as crianças precisam de espaço. Tiago sabia que tinha que sair, mas para onde? Foi quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. DDD 24. Visconde de Mauá, Rio de Janeiro. Tiago quase não atendeu, achando que era cobrança, mas algo o fez apertar o botão verde. Alô? Senhor Tiago Mendes. A voz era formal, feminina, de alguém mais velho. Sim, sou eu. Aqui é Beatriz, do Cartório Moreira, em Visconde de Mauá. O senhor é filho de Paulo Henrique Mendes? Tiago franziu a testa. Fazia anos que não ouvia o nome completo do pai. Sou sim. Por quê? Senhor Tiago, estamos tentando localizar o senhor há 2 meses. É sobre a herança da senhora Madalena Antônia Mendes, sua avó paterna. Ela faleceu há 3 meses e deixou testamento. O senhor é o único herdeiro. Tiago sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A avó paterna? Ele mal conhecia aquela mulher. Sabia que ela existia, mas o pai nunca falava dela. Paulo havia rompido com a própria mãe quando Tiago tinha 5 anos, por motivos que nunca explicou. Essa mulher não existe para mim, dizia o pai sempre que o assunto surgia. E não existe para você também. Tiago cresceu sem conhecer a avó Madalena. Nunca tinha ido à casa dela. Nunca tinha recebido um cartão de aniversário, um presente de Natal. Era como se ela fosse um fantasma da família. Herança? Tiago repetiu confuso. Que tipo de herança? A propriedade onde a senhora Madalena residiu por 60 anos.
Uma casa colonial com 2.000 metros quadrados de terreno, aqui na região serrana de Visconde de Mauá. O testamento é claro, tudo para o neto Tiago Mendes. Tiago ficou em silêncio. Uma casa. Ele tinha herdado uma casa. Senhor Tiago, o senhor está aí? Estou, sim, desculpa, é que é muita informação de uma vez. Eu entendo, mas preciso informar que há pendências. A propriedade tem IPTU atrasado de 4 anos, no total de R$ 18.000. E há também contas de água e luz em atraso. Se o senhor não regularizar em 90 dias, a prefeitura pode tomar a propriedade por abandono. R$ 18.000. Tiago tinha R$ 340 na conta, mas era uma casa, era um teto, era uma chance de recomeçar. E se eu for morar lá? Tiago perguntou. Tem como parcelar essas dívidas? Sim, senhor. Se o senhor comprovar residência, pode parcelar em até 24 vezes, mas precisa vir até aqui assinar os documentos de transferência. Tiago olhou ao redor do apartamento apertado do primo. Olhou para as malas no canto da sala. Olhou para o futuro vazio que tinha em São Paulo. Eu vou. Quando posso ir? Quando o senhor quiser, senhor Tiago. Quanto antes, melhor. 2 dias depois, Tiago estava naquele ônibus. Vendeu o notebook por R$ 1.200 para pagar a passagem e ter algum dinheiro para comida. Avisou o primo que não voltaria. Valeu por tudo, mano. Vou tentar a vida no interior. A estrada serpenteava entre montanhas cobertas de Mata Atlântica. Visconde de Mauá ficava na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, uma região turística conhecida pelas cachoeiras e pousadas charmosas. Tiago nunca tinha estado ali. Conforme o ônibus subia a serra, a paisagem ficava mais verde, mais isolada. As casas eram cada vez mais espaçadas, escondidas entre as árvores. Quando o ônibus parou na rodoviária de Visconde de Mauá, Tiago desceu com suas malas e olhou ao redor. A rodoviária era um ponto de ônibus coberto com um banco de madeira. A cidadezinha era minúscula. Uma rua principal com algumas lojas, restaurantes simples, uma farmácia, uma padaria. Tudo muito tranquilo, muito diferente de São Paulo. Tiago pegou um táxi até o cartório. A tabeliã Beatriz era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau pendurados numa corrente. Ela recebeu Tiago com simpatia, mas também com certa curiosidade. Então o senhor é o neto da dona Madalena, ela disse, examinando Tiago de cima a baixo. Ela falava do senhor, sabia? Tiago piscou, surpreso. Falava? Sim. Nos últimos anos, quando vinha aqui no cartório resolver alguma coisa, ela sempre perguntava se eu tinha notícias suas. Ela sabia que o filho dela não falava com ela, mas tinha esperança de que um dia o neto aparecesse. Tiago sentiu um aperto no peito, uma pontada de culpa. Ele nunca tinha procurado a avó, nunca tinha questionado o pai sobre o rompimento. Simplesmente aceitou que aquela mulher não fazia parte de sua vida. Eu não sabia, Tiago murmurou. Beatriz assentiu com compreensão. Famílias são complicadas, meu jovem. Mas a senhora Madalena deixou tudo muito claro no testamento. Ela queria que o senhor tivesse a casa. Disse que era a única coisa que podia dar para o senhor. Vamos aos documentos? Tiago passou as próximas 2 horas assinando papéis. Transferência de propriedade, certidões, declarações. Beatriz explicou sobre as dívidas, sobre o parcelamento, sobre as condições da casa. Preciso avisá-lo, senhor Tiago, ela disse com tom sério. A propriedade está abandonada há 3 meses. Dona Madalena morava sozinha, não tinha empregados, não recebia visitas. Ela era muito reclusa. A casa deve estar em péssimo estado. O senhor vai precisar de muita paciência. Eu só preciso de um teto, Tiago respondeu. O resto eu dou um jeito. Beatriz entregou a ele um molho de chaves antigas,
de bronze, pesadas. A casa fica a 5 quilômetros daqui, na estrada do Maromba. É uma estrada de terra, mas dá para ir de táxi. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me ligar. Tiago agradeceu e saiu do cartório com as chaves na mão e um mapa rabiscado à mão pela tabeliã. Pegou outro táxi. O motorista, um senhor de uns 50 anos, olhou o endereço e assobiou. Casa da Dona Madalena? Rapaz, aquela casa está fechada faz tempo. Ninguém vai lá. Pois agora vai, Tiago disse. Sou o novo dono. O taxista o olhou pelo retrovisor com expressão estranha, mas não disse mais nada. A estrada de terra era esburacada, cercada por mata fechada dos dois lados. O carro chacoalhava tanto que Tiago precisou segurar nas malas para elas não caírem do banco. Depois de 15 minutos, o motorista parou em frente a um portão de ferro enferrujado, com trepadeiras tomando conta. É aqui, ele disse. Tiago desceu, pagou a corrida e ficou ali parado, olhando para o portão. Além dele, através dos galhos e do mato, dava para ver uma construção colonial, pintada de branco e amarelo, com janelas de madeira e telhas portuguesas. Mas tudo estava coberto de limo, de sujeira. O jardim era uma selva de mato alto. A casa parecia saída de um filme de terror. Tiago respirou fundo, pegou suas malas e empurrou o portão. As dobradiças gemeram como se estivessem gritando de dor. Ele entrou. O caminho até a porta da frente era de pedras portuguesas, mas estava todo tomado por mato. Tiago tropeçou 2 vezes antes de chegar na varanda. A porta principal era de madeira maciça, com vitrais coloridos nas laterais. Tiago testou a chave maior do molho. Ela girou com dificuldade, mas girou. A porta se abriu com um rangido sinistro. O cheiro que saiu de dentro foi sufocante. Mofo, poeira, umidade acumulada. Tiago tossiu, cobrindo o nariz com a manga da camisa. Esperou 1 minuto para o ar viciado sair um pouco, depois entrou. A sala estava escura, as cortinas fechadas. Tiago procurou o interruptor. Apertou. Nada. A luz estava cortada. Ele usou a lanterna do celular para iluminar o ambiente. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos, agora cinzentos de poeira. Um sofá de madeira com estofado de tecido floral. Uma estante cheia de livros velhos. Um relógio de pêndulo parado, marcando 3h15. Retratos na parede, a maioria de pessoas que Tiago não reconhecia. Mas havia um retrato maior, acima da lareira. Uma mulher jovem, de uns 30 anos, cabelos escuros presos num penteado elegante dos anos 60, olhos claros e sérios. Ela usava um vestido azul marinho e estava de pé ao lado de um homem alto, de terno, com bigode fino. Os dois não sorriam. Pareciam aristocráticos, formais. Tiago se aproximou. Embaixo do retrato, uma plaquinha de bronze. Madalena e Henrique, 1959. Henrique? Quem era Henrique? Não era o avô de Tiago, isso ele sabia. O avô paterno tinha morrido antes de Tiago nascer, e o nome dele era Joaquim. Então, quem era aquele homem? Antes que pudesse pensar mais nisso, Tiago ouviu um barulho lá fora. Passos na varanda. Ele se virou tenso. A porta da frente, que ele tinha deixado aberta, foi empurrada com força. Uma mulher entrou sem pedir licença. Ela tinha uns 45 anos, cabelos loiros platinados, pele bronzeada, roupas caras. Calça de linho branca, blusa de seda bege, sandálias de marca, joias no pescoço e nos pulsos. Ela olhou para Tiago de cima a baixo com uma expressão entre surpresa e desaprovação. Você deve ser o neto, ela disse sem se apresentar. Sou. Tiago. E você é... Cláudia Rocha, dona da pousada Serra Verde ao lado. Ela apontou vagamente para o lado esquerdo. Sou vizinha dessa propriedade há 15 anos. Prazer, Tiago disse, estendendo a mão. Cláudia olhou para a mão dele, mas não apertou. Olha,
Vou ser direta com você. Eu vim aqui fazer uma proposta. Tiago franziu a testa. Proposta? Eu quero comprar esse terreno. Pago R$ 200 mil à vista. Você assina a escritura hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta. Tiago piscou, confuso. R$ 200 mil? Ele tinha acabado de herdar aquilo, nem tinha entrado direito na casa ainda. Eu nem sei o que dizer. Acabei de chegar. Exatamente por isso estou fazendo a oferta agora, Cláudia disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Você parece ser um rapaz inteligente. Deve estar vendo o estado desse lugar. Essa casa está caindo aos pedaços. Vai custar uma fortuna reformar. O IPTU está atrasado. A prefeitura vai cair em cima de você. E essa região é isolada. Não tem nem rede de esgoto. Você vai gastar mais do que isso aqui vale só para deixar habitável. Tiago cruzou os braços. Havia algo de errado ali. Aquela mulher mal o conhecia e estava oferecendo R$ 200 mil por um terreno que ela mesma dizia estar em péssimo estado? Não fazia sentido. Obrigado pela oferta, mas não estou interessado em vender, Tiago disse calmamente. Vim para cá para morar. Essa é minha casa agora. O sorriso de Cláudia desapareceu. Seus olhos ficaram frios. Morar? Aqui? Rapaz, você não sabe onde está se metendo. Acho que eu descubro. Tiago respondeu, firme. Cláudia o encarou por alguns segundos. Então, deu um risinho sem graça e caminhou em direção à porta. Tudo bem, você acabou de chegar, deve estar cansado. Mas pensa na minha oferta. Quando você perceber o tamanho da furada que é ficar aqui, me procura. Minha pousada é logo ali, a qualquer hora. Ela saiu sem se despedir. Tiago ficou ali parado no meio da sala, ouvindo os passos dela se afastarem. Quando teve certeza de que ela tinha ido embora, ele soltou o ar que estava segurando. Havia algo muito estranho naquela vizinha. Algo que fez cada músculo do corpo de Tiago ficar alerta. Por que ela queria tanto aquele terreno? E por que ela parecia tão nervosa? Tiago olhou ao redor da casa velha e suja. A luz fraca da lanterna do celular criava sombras nos cantos. O silêncio era pesado, quase sufocante. Ele não sabia ainda, mas aquela casa guardava muito mais do que móveis velhos e poeira. Guardava um segredo que Dona Madalena havia protegido por 60 anos. E agora, Tiago teria que descobrir o que era, antes que Cláudia descobrisse primeiro. A primeira noite de Tiago na casa de Dona Madalena foi uma das piores de sua vida. Sem luz elétrica, sem água encanada funcionando, sem gás. Ele teve que usar a lanterna do celular para encontrar um quarto minimamente limpo no andar de cima. Escolheu o menor, que tinha uma cama de solteiro com colchão fino e lençóis amarelados pelo tempo. Tiago nem tirou os lençóis. Apenas deitou por cima, vestido, abraçado à mochila. A casa fazia barulhos. Madeira rangendo, vento assobiando pelas frestas das janelas, sons vindos do mato ao redor, grilos, corujas, algo se movendo entre as folhas secas. Tiago não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto rachado, iluminado apenas pela lua fraca que entrava pela janela sem cortina. Ele pensou no pai. Paulo nunca tinha explicado por que rompeu com Dona Madalena. Quando Tiago tinha 8 anos, perguntou pela primeira vez sobre a avó paterna. O pai ficou branco de raiva. Essa mulher fez escolhas, Tiago, escolhas que destruíram nossa família. Eu não quero que você nunca procure ela. Entendeu? Tiago tinha entendido que não devia perguntar de novo. E agora estava ali, deitado na casa dela, herdeiro de uma propriedade que não entendia por que tinha sido deixada para ele. Quando o sol nasceu, Tiago levantou com o corpo dolorido e foi explorar a casa com mais calma. A luz do dia revelou o tamanho da tarefa que tinha pela frente. A casa tinha 2 andares. No térreo, sala de estar, sala de jantar, cozinha, um banheiro e uma despensa.
No andar de cima, 3 quartos, um banheiro e um pequeno escritório. Tudo estava coberto de poeira, teia de aranha, manchas de umidade nas paredes. Mas Tiago percebeu algo estranho. Apesar do abandono, a casa tinha sido bem cuidada durante muito tempo. Os móveis eram de madeira nobre. As cortinas, embora sujas, eram de tecido caro. Havia objetos de prata na cristaleira da sala de jantar. Quadros com molduras trabalhadas. Dona Madalena não era uma mulher pobre. Então por que vivia tão isolada? Por que ninguém a visitava? Tiago passou o primeiro dia limpando o mínimo necessário para tornar um quarto e a cozinha habitáveis. Comprou água mineral, pão, frios e frutas na cidadezinha. Ligou para a companhia de energia elétrica e conseguiu agendar religação para dali a 3 dias, mediante pagamento de taxa e da primeira parcela da dívida. Usou os últimos R$ 300 que tinha para isso. Agora estava sem nenhum centavo, mas tinha um teto. No segundo dia, Tiago começou a limpar a sala de estar. Foi quando encontrou algo interessante. Ao mover o sofá velho para varrer embaixo, ele notou marcas no assoalho de madeira. Arranhões profundos, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidamente naquele mesmo ponto. Tiago se abaixou para examinar. As marcas formavam um padrão retangular, de aproximadamente 1 metro por 2 metros. Como se um móvel tivesse ficado ali durante anos, mas fosse movido regularmente. Tiago olhou ao redor. Que móvel seria? Não havia nada daquele tamanho na sala agora. Apenas a estante de livros, o sofá, a mesinha de centro, o aparador. Ele foi até a estante, examinou. Ela estava encostada na parede oposta às marcas. Tiago tentou movê-la, pesada, mas não impossível. Ele empurrou. A estante deslizou mais fácil do que deveria, como se tivesse sido movida muitas vezes antes. E atrás dela, no canto inferior da parede, havia uma pequena porta de madeira. Não era uma porta. Era um painel falso de uns 50 centímetros quadrados, com dobradiças discretas. O coração de Tiago acelerou. Ele puxou o painel. Rangeu, mas abriu. Dentro havia um espaço vazio de alvenaria, como um pequeno cofre embutido na parede. E lá dentro estava um baú de couro antigo, do tamanho de uma caixa de sapatos, com fechos de bronze enferrujados. Tiago tirou o baú com cuidado. Era pesado. Colocou no chão e tentou abrir. Trancado. Mas os fechos estavam tão velhos que bastou forçar um pouco para eles cederem. A tampa se abriu. Lá dentro, cuidadosamente organizados estavam um diário encadernado em couro marrom, com as bordas gastas pelo tempo. Na capa, em letras douradas desbotadas, MAM, 1960. Uma caixa de veludo vermelho, pequena, que ao ser aberta, revelou uma chave de bronze antiga com uma inscrição gravada. Banco Mercantil, cofre 247. Um envelope amarelado contendo fotografias em preto e branco. E um recorte de jornal, já amarelado e quebradiço. Tiago era de um jornal antigo, O Globo, datado de 15 de março de 1962. A manchete dizia: Desaparecimento do barão Henrique Vasconcelos completa 3 dias, fortuna nunca encontrada. Tiago leu a matéria com os olhos arregalados. A polícia segue sem pistas sobre o paradeiro de Henrique Augusto Vasconcelos, 54 anos, último descendente da tradicional família de barões do Café do Vale do Paraíba. Vasconcelos desapareceu na noite do dia 12, após deixar sua propriedade em Resende. Seu veículo foi encontrado abandonado na Serra da Mantiqueira, próximo à divisa com Minas Gerais, sem sinais de violência. Segundo fontes próximas, Vasconcelos vinha sendo investigado por sonegação fiscal e ocultação de patrimônio desde a proclamação da República. Rumores persistem de que a família Vasconcelos teria escondido uma fortuna em ouro e joias para evitar confisco dos bens pela República.
O total estimado seria de milhões de cruzeiros em valores da época. A família não se pronunciou. O caso foi classificado como desaparecimento voluntário. Tiago releu 3 vezes. Henrique Vasconcelos. O mesmo nome do homem na foto com Dona Madalena. Ele pegou o envelope com as fotografias. Havia 5 fotos no total. A primeira, Madalena jovem, de vestido claro, sorrindo ao lado de Henrique em frente a um casarão colonial imenso. Os dois de mãos dadas. A segunda, Madalena e Henrique dentro de um carro antigo, um conversível. Ela usava um lenço na cabeça, ele usava chapéu, ambos sorrindo. A terceira, Madalena sozinha, sentada num banco de praça, olhando para o lado. Parecia triste. A quarta, Henrique sozinho, de terno, sério, em frente a um banco. A fachada do prédio tinha os dizeres Banco Mercantil. A quinta foto fez Tiago prender a respiração. Era Henrique e Madalena abraçados, ela com a cabeça apoiada no ombro dele. No verso da foto, uma caligrafia feminina delicada dizia: Henrique e eu, último dia juntos, 11 de março, 1962. Um dia antes dele desaparecer. Tiago pegou o diário com as mãos tremendo. Abriu na primeira página. Este diário é meu segredo, minha confissão, minha penitência. Se alguém estiver lendo isto é porque finalmente parti deste mundo. E espero que seja a pessoa certa, a pessoa que Deus escolheu para receber o que protegia a vida inteira. M.A.M. Janeiro de 1960. Tiago virou as páginas. A letra era caprichada, mas algumas partes estavam borradas, como se lágrimas tivessem caído sobre o papel. Ele começou a ler. Conheci Henrique em 1956, quando eu tinha 28 anos. Eu trabalhava como governanta na casa de uma família rica em Resende. Ele era viúvo, sem filhos, o último da linhagem Vasconcelos. Me apaixonei por ele no momento em que nossos olhos se encontraram. Henrique era diferente de todos os homens que conheci. Culto, gentil, generoso. Mas carregava um peso enorme. A família dele tinha perdido tudo após a proclamação da República. Propriedades confiscadas, títulos abolidos. Ele me contou que seu avô, o barão Francisco Vasconcelos, havia escondido a fortuna da família antes que o governo tomasse tudo. Ouro, joias, escrituras de terras que ainda estavam em nome da família, mas que ninguém sabia que existiam. O barão Francisco morreu sem revelar onde estava tudo. Apenas disse ao filho, o pai de Henrique, que o legado está protegido nas montanhas, onde a República não alcança. O pai de Henrique procurou a vida inteira e nunca encontrou. Henrique continuou a busca, e em 1961 ele finalmente descobriu. Não sei como, mas ele descobriu. Henrique me trouxe para cá, para esta casa na Serra de Mauá. Disse que aqui estaríamos seguros, que aqui ele poderia esconder o legado até as coisas se acalmarem. Ele reformou esta casa. Transformou ela em nossa fortaleza. E então, em março de 1962, os homens do governo chegaram. Queriam interrogá-lo, queriam saber onde estava o ouro. Henrique me disse que precisava sumir por um tempo, que voltaria quando fosse seguro. Ele me fez jurar que guardaria o segredo, que não contaria para ninguém, nem para minha família, nem para meus futuros filhos. Madalena, ele disse, quando eu partir, você será a guardiã. Um dia, a pessoa certa vai aparecer, e você saberá quem é. Henrique me deu esta chave. Disse que no banco mercantil havia um cofre em nosso nome, que ali estava o mapa, as instruções, tudo. E então ele foi embora, e nunca mais voltou. Tiago parou de ler, o coração batendo como um tambor. Ele folheou o diário, pulando anos. Havia entradas esparsas. Madalena escrevia sobre a solidão, sobre como havia se casado com outro homem, Joaquim, o avô de Tiago, mas nunca esqueceu Henrique. Sobre como teve um filho, Paulo, mas nunca pôde contar a verdade.
E então, numa entrada de 2018, Tiago encontrou seu próprio nome. Soube hoje que meu neto Tiago está trabalhando numa grande empresa em São Paulo. Paulo não fala comigo há 20 anos, mas ainda tenho contatos que me contam coisas. Tiago parece ser um rapaz honrado, um homem de princípios. Será que ele é a pessoa certa? Será que Deus finalmente me enviou o herdeiro que Henrique falou? Estou velha. Não vou durar muito mais. Preciso decidir logo. Se Tiago estiver lendo isto, filho, perdoe-me por todo o sofrimento que causei à sua família. Seu pai nunca me perdoou por ter amado outro homem, por ter guardado segredos, mas eu fiz o que achei certo. O que Henrique escondeu aqui pertence a você agora. Use com sabedoria, use para o bem, e perdoe esta velha por ter carregado este fardo sozinha por tanto tempo. Tiago sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ele fechou o diário e ficou ali, sentado no chão da sala, abraçado ao livro velho, tentando processar tudo. Dona Madalena não era uma reclusa louca. Ela era uma guardiã. Uma mulher que havia sacrificado a própria família para proteger um segredo. E agora Tiago sabia. Havia uma fortuna escondida em algum lugar daquela propriedade, e a chave para encontrá-la estava naquele cofre no banco mercantil. Mas então ele ouviu vozes lá fora. Tiago se levantou rapidamente, guardou tudo de volta no baú e empurrou a estante para esconder o painel. Correu até a janela. 3 pessoas estavam no portão. Cláudia, a vizinha, acompanhada de 2 homens. Um deles era mais velho, de terno cinza, com pasta executiva. O outro era mais jovem, musculoso, com cara de segurança. Cláudia apontava para a casa e falava algo que Tiago não conseguia ouvir. O homem de terno anotava coisas numa prancheta. Tiago saiu pela porta da frente. Posso ajudar? Cláudia se virou com um sorriso falso. Tiago, que bom te ver. Trouxe aqui o doutor Marcelo Figueiredo, advogado especialista em direito imobiliário. E este é Roberto, meu gerente de segurança. Vim te fazer uma nova proposta. Eu já disse que não estou interessado em vender. O advogado se adiantou, estendendo um cartão. Senhor Tiago, sou Marcelo Figueiredo. Vim apenas para informá-lo de algumas questões legais que o senhor pode desconhecer. Que questões? Esta propriedade tem uma série de irregularidades. IPTU atrasado, como o senhor já sabe. Mas também há um processo antigo na prefeitura sobre destinação de área de preservação. Parte deste terreno está em zona de Mata Atlântica protegida. Construções irregulares podem resultar em multas pesadas. E há também a questão da metragem. O senhor verificou se a escritura corresponde ao terreno real? Tiago cruzou os braços. Não. Acabei de herdar. Exatamente, Marcelo continuou, com voz suave e ameaçadora. O senhor está se metendo numa situação muito complicada. A proposta da senhora Cláudia é generosa. R$200 mil por uma propriedade que pode lhe trazer apenas dor de cabeça e prejuízo. Ou 300 mil, Cláudia acrescentou rapidamente. Posso chegar a 300 mil se você assinar hoje. Tiago as olhou nos olhos. Ela estava nervosa, desesperada até. Por quê? Se a casa era tão problemática assim, por que ela queria tanto? Obrigado, mas não. Tiago disse firme. Agora, se me dão licença, tenho muito trabalho a fazer. Cláudia deu um passo à frente. Tiago, você não entende. Você não sabe onde está se metendo. Então me explique. Ela abriu a boca, mas Marcelo a interrompeu. Senhora Cláudia, vamos. O jovem deixou sua posição clara. Ele olhou para Tiago com um sorriso frio. Senhor Tiago, o senhor tem meu cartão. Quando mudar de ideia, me procure. E vai mudar, pode ter certeza. Os 3 foram embora. Tiago ficou ali parado, vendo o carro dele sumir pela estrada de terra. Aquilo confirmou tudo. Cláudia sabia de alguma coisa. Ela sabia sobre o tesouro.
Talvez não soubesse exatamente onde estava ou o que era, mas sabia que havia algo valioso naquela propriedade, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir. Tiago voltou para dentro e trancou todas as portas e janelas. Pegou o baú e levou para o quarto no andar de cima. Escondeu embaixo da cama. Naquela noite, mal conseguiu dormir de novo. Mas agora não era medo do silêncio, era ansiedade. Era adrenalina, porque Tiago tinha uma missão: ir até o banco mercantil, abrir aquele cofre e descobrir onde Henrique Vasconcelos havia escondido a fortuna, antes que Cláudia descobrisse. A caçada tinha começado. Na manhã seguinte, Tiago acordou com uma determinação que não sentia há meses. Pela primeira vez, desde que tinha perdido tudo em São Paulo, ele tinha um propósito. Tinha algo pelo que lutar. Ele guardou a chave do cofre no bolso da calça, vestiu a roupa mais apresentável que tinha, uma camisa social amarrotada e uma calça jeans, e foi até a cidade. Precisava encontrar o banco mercantil, mas havia um problema. O banco não existia mais. Tiago perguntou na padaria, na farmácia, no posto de gasolina. Todos conheciam o nome. Banco Mercantil? Rapaz, esse banco fechou faz uns 30 anos, disse o dono da padaria. Era ali onde hoje é a loja de materiais de construção. Mas os cofres antigos foram transferidos para o Banco do Brasil quando houve a incorporação. Tiago foi até a agência do Banco do Brasil de Visconde de Mauá. Era uma agência pequena, com apenas 3 caixas e um gerente. Ele explicou a situação para a gerente, uma mulher de uns 40 anos, chamada Sônia. Cofre do Banco Mercantil? Sônia franziu a testa. Olha, realmente houve incorporação em 1994. Alguns cofres antigos foram mantidos no subsolo, mas a maioria estava vazia ou foi acessada pelos proprietários. O senhor tem a chave? Tiago mostrou. Sônia examinou a chave. Digitou algo no computador. Cofre 247. Aqui está. Registrado em nome de Madalena Antônia Mendes e Henrique Augusto Vasconcelos. Mas tem uma observação. Nunca acessado desde incorporação. Taxa de manutenção quitada até 2025 por pagamento antecipado. Pagamento antecipado? Tiago perguntou surpreso. Sim. Segundo o sistema, em 1994 foi feito um depósito para a cobertura de 30 anos de taxa de aluguel do cofre. Alguém queria garantir que ele não seria aberto. Dona Madalena. Ela tinha pago para manter o cofre intacto, esperando pelo dia em que alguém, Tiago, viesse buscá-lo. Posso acessá-lo? Tiago perguntou ansioso. Preciso confirmar sua identidade como herdeiro. Trouxe algum documento? Tiago mostrou a certidão de óbito de Dona Madalena, o testamento, sua identidade. Sônia conferiu tudo, fez cópias, pediu que ele assinasse alguns formulários. Tudo certo, vou levar o senhor até o subsolo. Eles desceram uma escada estreita até um corredor com paredes de concreto e iluminação fluorescente. Ao fundo, uma porta de aço com fechadura dupla. Sônia abriu com 2 chaves diferentes. Depois, esperou que Tiago usasse a chave de bronze. A fechadura era antiga, mas a chave girou perfeitamente. A porta do cofre se abriu. Dentro, havia uma caixa metálica do tamanho de uma caixa de sapatos. Sônia entregou a caixa para Tiago. O senhor pode examinar aqui mesmo ou levar para uma sala reservada. Sala reservada, por favor. Sônia o levou até uma pequena sala sem janelas, apenas uma mesa e 2 cadeiras. Fique à vontade. Quando terminar, é só me chamar. Ela saiu e fechou a porta. Tiago ficou sozinho com a caixa. Respirou fundo. Abriu. Dentro havia 3 itens, um envelope grande de papel pardo, um mapa antigo desenhado à mão em papel vegetal e uma carta dobrada com a caligrafia que Tiago já reconhecia como sendo de Henrique Vasconcelos. Tiago abriu a carta primeiro.
Para quem encontrar isto, meu nome é Henrique Augusto Vasconcelos. Escrevo esta carta em 11 de março de 1962, véspera de minha partida. Se você está lendo isto, significa que Madalena cumpriu seu juramento. Significa que você é a pessoa escolhida por ela para receber o legado de minha família. Não vou mentir. O que estou prestes a revelar mudará sua vida, mas também trará responsabilidade. O que meu avô escondeu não é apenas riqueza material. É a história de uma família que lutou para sobreviver às tempestades políticas deste país. Após a proclamação da República, nossa família foi perseguida, nossos títulos abolidos, nossas terras confiscadas. Mas meu avô, o barão Francisco Vasconcelos, era um homem previdente. Ele sabia que dias sombrios viriam. Antes que tudo fosse perdido, ele escondeu o ouro da família, não em bancos, não em terras conhecidas, mas aqui, na propriedade que hoje pertence a você. Esta casa foi construída por ele em 1889, como refúgio secreto. Ninguém da família republicana sabia de sua existência. Era seu esconderijo. E ali ele construiu um cofre. Um cofre de alvenaria, invisível a olhos desatentos, enterrado sob a própria estrutura da casa. Levei anos para encontrá-lo. Apenas em 1961 consegui decifrar as pistas que meu pai deixou. E quando encontrei, entendi por que ele manteve segredo até a morte. Não é apenas ouro. São 847 barras de ouro puro, cada uma com 12 quilos. São as joias que pertenceram à imperatriz Teresa Cristina, que meu avô protegeu durante a fuga da família imperial. São as escrituras de 12 fazendas no Vale do Paraíba que legalmente ainda pertencem à família Vasconcelos, mas que o governo nunca soube que existiam. O valor total é inestimável. Mas eu não posso tocá-lo. Os olhos do governo estão sobre mim. Se eu revelar, tudo será confiscado. Por isso confiei a Madalena. Ela guardará o segredo. E quando o tempo certo chegar, quando houver uma pessoa digna, essa pessoa receberá tudo. Você, que agora lê isto, é essa pessoa. Use com sabedoria. Use para honrar os que vieram antes. Use para construir algo maior que si mesmo. O mapa mostra exatamente onde está. Siga as instruções. E que Deus o abençoe. Henrique Vasconcelos. As mãos de Tiago tremiam. Ele pegou o mapa. Era um desenho detalhado da planta da casa. No centro da cozinha havia um X vermelho com a anotação: sob a estátua da santa, alçapão escondido. Chave 1, porta de ferro. Chave 2, cofre interno. Tiago examinou o envelope. Dentro havia duas chaves de ferro antiga, outra menor, prateada, moderna, para os padrões da época. E havia também fotografias, fotos do interior do cofre subterrâneo, pilhas de barras de ouro, caixas de veludo abertas mostrando joias que brilhavam mesmo nas fotos em preto e branco, documentos antigos espalhados. Era real. Tudo era real. Tiago guardou tudo de volta na caixa metálica, agradeceu Sônia e saiu do banco quase correndo. Pegou um táxi de volta para a casa. Mas quando chegou, percebeu que algo estava errado. O portão estava entreaberto. Ele tinha certeza de que havia trancado ao sair. Tiago entrou devagar, alerta. A porta da frente também estava aberta. Ele entrou. A sala estava revirada. Almofadas do sofá no chão, gavetas abertas, livros jogados da estante. Alguém tinha invadido a casa. Alguém estava procurando alguma coisa. Procurando isso? Tiago se virou. Cláudia estava parada na entrada da cozinha, segurando o baú de couro que Tiago tinha escondido embaixo da cama. Ao lado dela estava Roberto, o segurança, com os braços cruzados e expressão ameaçadora. "Como você entrou aqui?" Tiago perguntou, tentando manter a voz firme. "Eu tenho chaves desta casa há 15 anos, Cláudia disse com desdém. "Madalena me deu."
Éramos próximas. Próximas? Tiago deu um passo à frente. Você a estava vigiando, esperando ela morrer. Cláudia riu, mas era uma risada sem humor. Vigiando? Querido, eu passei 15 anos tentando fazer aquela velha teimosa me contar onde estava o tesouro. 15 anos! Eu sabia que Henrique tinha escondido algo aqui. Meu avô era primo dele. Ele me contou a história antes de morrer. Me disse, Cláudia, o ouro dos Vasconcelos está na serra. Está com aquela governanta, a Madalena. Se você conseguir, recupere o que é nosso por direito de sangue. E você não conseguiu, Tiago disse. Porque ela nunca contou. Aquela bruxa levou o segredo para o túmulo, Cláudia gritou, perdendo a compostura. Eu fiz de tudo. Fingi amizade. Cuidei dela quando ficou doente. Levei comida, remédios. E você sabe o que ela fez? Na última vez que a vi, 3 dias antes de morrer, ela sorriu para mim e disse, Cláudia, querida, você nunca vai encontrar. Porque não é para você, é para quem merecer. E então ela morreu. Tiago viu a loucura nos olhos dela. Cláudia não estava apenas interessada no dinheiro. Era obsessão, era inveja, era raiva de ter sido rejeitada. Mas então você apareceu, Cláudia continuou se aproximando. O netinho querido, o herdeiro escolhido. E eu pensei, bom, se eu não posso ter pelo testamento dela, vou ter pela sua escritura. Por isso, ofereci dinheiro, muito dinheiro, mas você recusou. E agora, ela jogou o baú no chão onde ele se espatifou. Agora eu vou pegar o que é meu. Esse tesouro não é seu, Tiago disse. Você não tem direito. Direito? Cláudia riu. Roberto, mostra para ele o que acontece com quem fica no meu caminho. O segurança avançou. Tiago recuou, mas Roberto era rápido. Agarrou Tiago pelo braço, torceu. Tiago gritou de dor. Onde você foi hoje? Cláudia perguntou. Você saiu cedinho. Foi no banco, não foi? Encontrou alguma coisa? Não sei do que você está falando. Roberto torceu mais. Tiago caiu de joelhos. Onde está o mapa? Cláudia berrou. E foi então que Tiago percebeu. Ela não sabia. Ela tinha o diário, tinha as fotos, mas não tinha a informação principal. O mapa estava no bolso dele. A chave estava no bolso dele. Ele precisava ganhar tempo. Está lá em cima. Tiago mentiu, gemendo de dor. No quarto, debaixo do colchão. Cláudia olhou para Roberto. Vai buscar. Roberto soltou Tiago e subiu a escada. No segundo em que ele desapareceu, Tiago se levantou e correu. Correu para a cozinha. Seus olhos procuraram freneticamente. A estátua da santa. Onde estava? Ali, no canto, sobre um aparador velho. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de uns 30 centímetros em porcelana. Tiago a pegou, virou de cabeça para baixo. No fundo, um pequeno parafuso. Ele girou com os dedos. A base se abriu. Dentro, uma pequena alavanca de metal. O que você está fazendo? Cláudia correu até ele. Tiago puxou a alavanca. Um clique mecânico ecoou pela cozinha. E então, o chão começou a se mover. Um pedaço retangular do piso de madeira, de 1 metro por 2, começou a descer como um elevador, revelando uma escadaria de pedra que mergulhava na escuridão. Cláudia ficou paralisada, boquiaberta. Não, não pode ser. Tiago não esperou. Pegou a lanterna do celular e desceu correndo pelas escadas. Ouviu Cláudia gritando atrás dele. Roberto, Roberto, ele achou, ele achou. A escadaria tinha uns 3 metros de profundidade. Levava a um corredor estreito de pedra, com teto baixo. No fim do corredor, uma porta de ferro com fechadura dupla. Tiago tirou as chaves do bolso. A primeira chave, a grande de ferro, entrou na fechadura superior. Girou com dificuldade, mas girou. A segunda chave, prateada, entrou na fechadura inferior. Girou mais facilmente. A porta de ferro se abriu com um rangido de dar calafrios. E Tiago viu um cofre de alvenaria.
Uma sala de 4 metros por 4 metros, com paredes de tijolo revestidas de chumbo. E ali, iluminadas pela luz fraca do celular, estavam pilhas e pilhas de barras de ouro, cada uma com o selo Casa da Moeda Imperial, 1889, gravado. Tiago contou rapidamente. Dezenas delas, talvez centenas. Caixas de veludo abertas, revelando esmeraldas do tamanho de ovos de codorna. Diamantes que brilhavam como estrelas, rubis vermelhos como sangue, colares, tiaras, brincos, broches, joias imperiais. Baús de madeira contendo papéis antigos, escrituras, títulos de propriedade, documentos com selos oficiais do Império do Brasil e malas de couro cheias de dinheiro, notas antigas, notas novas, todas organizadas em maços. Tiago não conseguia respirar, não conseguia processar. Era como estar dentro de um sonho. Meu Deus! Ele se virou. Cláudia estava na porta, Roberto atrás dela. Os dois olhavam para o tesouro com expressões de choque absoluto. É meu, Cláudia sussurrou. É todo meu. Ela deu um passo à frente, e Tiago, num reflexo instintivo, sacou o celular e começou a gravar. Cláudia Rocha, você invadiu minha propriedade, arrombou minha casa, me agrediu, está ameaçando roubar uma herança que não é sua. Está tudo gravado. Cláudia congelou. Você não tem provas de nada, ela disse, mas a voz vacilou. Tenho o testamento de Dona Madalena. Tenho a carta de Henrique Vasconcelos. Tenho testemunhas na cidade que viram você me oferecer dinheiro. E agora tenho você confessando na câmera que invadiu esta casa procurando um tesouro que você sabia que existia. Tiago apontou o celular para ela. Acabou, Cláudia. Roberto olhou para Cláudia incerto. Patroa, acho melhor a gente sair. Cala a boca! Cláudia gritou. Nós não vamos sair daqui sem esse ouro. Ela avançou. Tiago recuou, mas tropeçou numa barra de ouro. Caiu. Cláudia se jogou sobre ele, tentando arrancar o celular. Foi então que eles ouviram as sirenes. Sirenes de polícia. Vindo pela estrada, Roberto ficou branco. Polícia! Senhora Cláudia! A polícia! Cláudia soltou Tiago desesperada. Como? Como eles sabem? A resposta veio de cima, da escada. Porque eu liguei quando vi vocês invadindo a propriedade. Era Beatriz, atabeliando o cartório. Ela estava no topo da escada com um celular na mão. Eu desconfiei quando você me procurou ontem perguntando sobre o testamento, Cláudia. Desconfiei da pressa. Então vim verificar se o rapaz estava bem. E vi vocês arrombando a porta. Liguei para a polícia imediatamente. 3 policiais desceram as escadas, armas em punho. Mãos na cabeça, todo mundo. Cláudia, Roberto e Tiago ergueram as mãos. Esse homem, Beatriz apontou para Tiago, é o legítimo proprietário. Esses dois, apontou para Cláudia e Roberto, invadiram e agrediram ele. O sargento olhou para Tiago. É verdade? É, tenho tudo gravado. Cláudia foi presa. Roberto foi preso. Algemados, foram levados para cima. Cláudia gritava o tempo todo. Isso é meu por direito. Madalena me devia isso. Eu cuidei dela. Eu merecia. Mas ninguém estava ouvindo mais. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, apenas Tiago, Beatriz e o delegado permaneceram. O delegado olhou para o cofre subterrâneo com olhos arregalados. Meu Deus do céu! Ele sussurrou. Isso é real? É, Tiago disse, ainda tremendo. É a herança da minha avó, o legado que ela protegeu por 60 anos. O delegado passou a mão no rosto. Rapaz, você vai precisar de um exército de advogados. Isso aqui é patrimônio histórico. Tem ouro imperial, joias que podem ter pertencido à família real. Isso vai dar uma confusão jurídica monumental. Mas Tiago não se importava. Ele olhou para as barras de ouro, para as joias, para as escrituras. Dona Madalena tinha razão. Ela tinha esperado pela pessoa certa. E agora, Tiago tinha a chance de honrar o legado dela,
de usar aquela riqueza para fazer o bem, de provar que havia sido digno da escolha dela. A caçada tinha terminado e o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Os 3 meses que se seguiram à descoberta do tesouro foram os mais intensos da vida de Tiago Mendes. Na manhã seguinte à prisão de Cláudia, a casa estava cercada. Polícia Federal, Receita Federal, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, peritos criminais, advogados. Todo mundo queria uma parte daquela história. Tiago foi interrogado por 7 horas seguidas. Teve que explicar cada detalhe: como herdou a casa, como encontrou o diário, como descobriu o cofre. Mostrou a carta de Henrique Vasconcelos. Mostrou o testamento de Dona Madalena. Mostrou cada documento que comprovava que aquela herança era legítima e, para sua sorte, era tudo real. O perito-chefe da Polícia Federal, Dr. Augusto Meirelles, um homem de uns 50 anos, com óculos de armação grossa, examinou cada barra de ouro, cada joia, cada escritura. Depois de 2 dias de trabalho, ele reuniu Tiago numa sala reservada do cartório. Senhor Tiago, Augusto começou, tirando os óculos e limpando com um lenço. O que o senhor herdou é extraordinário. As 847 barras de ouro são autênticas, cunhadas pela Casa da Moeda Imperial entre 1885 e 1889. O ouro peso total, 10.164 quilos, e pela cotação atual, estamos falando de aproximadamente 3,2 bilhões de reais em valor bruto. Tiago sentiu as pernas fraquejarem. 3 bilhões. As joias, Augusto continuou, são ainda mais valiosas do ponto de vista histórico. Identificamos peças que pertenceram à Imperatriz Teresa Cristina. Há esmeraldas colombianas, diamantes sul-africanos, rubis birmanes. Algumas dessas pedras têm registro em catálogos imperiais. O valor histórico é inestimável, mas o valor de mercado estimado é de 45 milhões de reais. Tiago mal conseguia processar os números. As escrituras de terra são legítimas. São 12 fazendas no Vale do Paraíba, totalizando 4.500 hectares. Algumas dessas terras hoje abrigam cidades pequenas, condomínios, áreas comerciais. A situação é complexa, mas nossos advogados especializados acreditam que o senhor pode reivindicar pelo menos 60% da metragem original. Valor estimado: 38 milhões de reais. E o dinheiro vivo encontrado nas malas, Augusto disse com um meio sorriso, são 2,3 milhões em notas antigas e atuais. Economias da senhora Madalena ao longo de 60 anos. Esse valor é todo seu, sem contestação. Tiago encostou na cadeira atordoado. Quanto no total? Após os impostos obrigatórios, doações para museus que darão isenção fiscal e honorários advocatícios, o senhor deve ter líquidos aproximadamente 87 milhões de reais. 87 milhões. Tiago Mendes, que 3 meses atrás tinha 300 reais na conta e dormia no sofá do primo, agora era multimilionário. Mas há condições, Augusto alertou. O governo exige que parte das joias imperiais seja doada a museus nacionais. O senhor precisará pagar impostos substanciais sobre o ouro, e as fazendas vão requerer processos judiciais longos para reaver a posse. Isso pode levar anos. Eu aceito as condições, Tiago disse sem hesitar. Eu nem sabia que isso existia há 3 meses. Qualquer coisa que eu conseguir é mais do que eu jamais sonhei. Augusto sorriu e estendeu a mão. O senhor é um homem sábio, senhor Tiago. Parabéns. Oficialmente, o senhor é o legítimo herdeiro do tesouro dos Vasconcelos. Enquanto Tiago resolvia as questões legais de sua herança, outro processo estava em andamento: o julgamento de Cláudia Rocha. E foi quando a verdade realmente sombria veio à tona. Durante a investigação, a Polícia Federal decidiu exumar o corpo de Dona Madalena.
Era procedimento padrão em casos onde havia suspeita de motivação financeira. O resultado foi chocante. A autópsia revelou níveis elevados de arsênico no tecido ósseo. Arsênico acumulado ao longo de meses. Alguém tinha tentado envenenar Dona Madalena lentamente. Confrontada com as evidências, Cláudia desmoronou. No tribunal, 3 semanas depois, ela confessou tudo. Tiago estava lá, na primeira fila, ouvindo cada palavra. Eu comecei em 2022, Cláudia disse com voz trêmula, algemada, vestindo o uniforme laranja da prisão. Madalena estava com 82 anos. Pensei que seria rápido. Comecei a levar comida para ela, sopas, bolos, sempre com um pouco de veneno. Só um pouco. Não o suficiente para matar de uma vez, mas o suficiente para acelerar o processo. A promotora, doutora Fernanda Lopes, uma mulher dura de 40 e poucos anos, cruzou os braços. E por que parou? Porque ela não morria, Cláudia gritou frustradamente. Aquela velha era forte demais, 6 meses envenenando ela e nada. E então ela começou a desconfiar. Parou de aceitar minha comida. Disse que tinha enjoado de sopa. Eu não tive coragem de aumentar a dose, com medo que fosse óbvio demais. Então a senhora esperou ela morrer naturalmente, a promotora disse friamente. Sim, e ela morreu. Finalmente, em janeiro deste ano, insuficiência cardíaca, disseram. Mas era o arsênico acumulado. Eu sei que era. A sala do tribunal explodiu em sussurros. O juiz bateu o martelo. Ordem! Ordem na sala! Tiago sentiu náusea. Aquela mulher tinha tentado assassinar sua avó. A mulher que protegeu um segredo por 60 anos, que viveu isolada, que sacrificou sua própria família. Quase foi morta por ganância. Mas Cláudia não tinha terminado. Durante o julgamento, outras verdades vieram à tona. A promotora apresentou evidências de que Cláudia havia subornado funcionários do cartório anos atrás para tentar falsificar um testamento em seu favor. Quando não conseguiu, tentou subornar um juiz para declarar Madalena mentalmente incapaz. Quando isso também falhou, recorreu ao envenenamento. Além disso, investigações na pousada Serra Verde revelaram que Cláudia havia construído parte da pousada em terreno que não era dela, era de Madalena. Ela havia falsificado documentos, movido cercas, subornado agentes da prefeitura. Roberto, o segurança, também confessou. Ele revelou que Cláudia o havia contratado para vigiar a casa de Madalena nos últimos anos, para fotografar qualquer visitante, para revirar o lixo procurando pistas, para intimidar qualquer pessoa que demonstrasse interesse pela propriedade. Ela era obcecada, Roberto testemunhou. Falava do tesouro o tempo todo, dizia que aquele ouro era dela, que Madalena tinha roubado da família dela, que era questão de justiça. Marcelo Figueiredo, o advogado, também estava sendo processado. Ele tinha participado ativamente das tentativas de intimidação contra Tiago. Havia preparado contratos fraudulentos. Havia ameaçado processos inexistentes. O julgamento durou 2 semanas. No final, o veredito foi lido pelo juiz Sebastião Andrade, um homem de cabelos brancos e voz grave. Cláudia Rocha. Este tribunal a considera culpada de tentativa de homicídio qualificado, invasão de propriedade, roubo tentado, formação de quadrilha, falsificação de documentos, suborno de funcionários públicos e coação. A senhora é condenada a 18 anos de prisão em regime fechado, sem direito à progressão de pena antes de cumpridos 2/3 da sentença. Cláudia desabou em lágrimas. Esperneou, gritou. Precisou ser retirada à força do tribunal. Roberto foi condenado a 8 anos. Marcelo Figueiredo foi cassado da OAB e condenado a 10 anos. E a pousada Serra Verde foi leiloada para pagar as indenizações devidas a Tiago pelos danos materiais e morais. Tiago comprou a pousada por metade do valor de mercado.
Justiça tinha sido feita, mas para Tiago o verdadeiro trabalho estava apenas começando. 3 meses após o julgamento, Tiago estava de pé no jardim recém-reformado da casa de Dona Madalena. A propriedade havia sido completamente restaurada. As paredes coloniais pintadas de branco impecável. As janelas de madeira envernizadas. O jardim transformado num mar de flores coloridas. A casa parecia ter voltado no tempo, para os dias em que Madalena e Henrique eram felizes ali. Mas Tiago não transformou a casa numa residência pessoal. Ele a transformou em algo maior. Na entrada da propriedade, uma placa de bronze dizia: Instituto Madalena Vasconcelos. Centro de Apoio e Reabilitação para Vítimas de Assédio Moral Corporativo. Tiago tinha usado 5 milhões de reais da herança para criar o Instituto, um lugar onde executivos que, como ele, haviam sido blacklisted, perseguidos, destruídos por denunciar corrupção, poderiam encontrar apoio. O Instituto oferecia apoio psicológico gratuito, consultoria jurídica para processos trabalhistas, recolocação profissional, cursos de requalificação e até moradia temporária. A antiga pousada Serra Verde, agora reformada, virou o alojamento do Instituto. Podia abrigar até 30 pessoas simultaneamente. Na inauguração, Tiago fez um discurso emocionado para os 120 convidados presentes, entre eles Beatriz do Cartório, Augusto da Polícia Federal, jornalistas, políticos locais e as primeiras 15 pessoas que seriam atendidas pelo Instituto. Há 6 meses, Tiago começou, sua voz ecoando pelo jardim. Eu estava destruído. Havia perdido tudo por fazer o que era certo, por denunciar a corrupção, e achei que nunca mais me levantaria. Mas minha avó, Dona Madalena, uma mulher que nunca conheci direito, deixou para mim mais do que dinheiro. Ela deixou uma missão, uma responsabilidade, usar essa riqueza não para mim, mas para outros. Ele apontou para a casa restaurada. Esta casa foi refúgio de um amor proibido. Foi fortaleza de um segredo que salvou uma fortuna. E agora será refúgio de pessoas que precisam recomeçar. Pessoas que, como eu, só precisam de uma chance. Os aplausos foram ensurdecedores. Mas Tiago não parou ali. Com os 38 milhões das terras recuperadas, ele criou 3 projetos. Fazenda da Esperança. 3 das fazendas foram transformadas em propriedades de agricultura orgânica sustentável. 240 empregos diretos foram criados na região do Vale do Paraíba. Os produtos eram vendidos para redes de supermercados com certificação social. Lar Henrique Vasconcelos. 5 milhões foram doados para reformar e expandir 3 asilos na Serra Fluminense que estavam em situação precária. Hoje, 180 idosos vivem com dignidade, alimentação adequada, acompanhamento médico. Bolsa Madalena. Um fundo de 10 milhões foi criado para oferecer bolsas integrais de estudo universitário para jovens de baixa renda da região de Visconde de Mauá. Prioridade para cursos de direito, administração e engenharia. Áreas onde poderiam combater corrupção e construir um país melhor. E quanto ao ouro? Tiago manteve 500 barras. 6. Edbio em um cofre ultra seguro em São Paulo, como reserva financeira de longo prazo. O restante foi vendido gradualmente, de forma a não impactar o mercado, com os recursos sendo direcionados aos projetos sociais. As joias imperiais? Tiago doou a maior parte ao Museu Imperial de Petrópolis e ao Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Hoje, turistas de todo o Brasil podem ver as esmeraldas que pertenceram à Imperatriz Teresa Cristina, junto com a história de como foram protegidas por 130 anos. Um ano após a descoberta do tesouro, Tiago estava no escritório que havia montado na casa, o antigo quarto de Dona Madalena, quando recebeu uma visita inesperada. Era seu pai, Paulo Henrique Mendes.
Tiago não via o pai há 8 meses, desde antes de herdar a casa. A relação já estava estremecida pelo desemprego, pela vergonha de ter sido demitido, e quando Tiago herdou a casa da mãe que Paulo odiava, o pai simplesmente parou de atender suas ligações. Mas ali estava ele, mais velho, mais curvado, com os cabelos completamente brancos e com lágrimas nos olhos. Pai? Tiago se levantou, surpreso. Paulo entrou devagar, olhando ao redor. Então é aqui, a casa dela. Quer sentar? Eles se sentaram em silêncio constrangedor. Finalmente Paulo falou. Eu vi na televisão o que você fez, o instituto, as fazendas, as doações. Ele engoliu em seco. E eu vim pedir desculpas. Tiago piscou chocado. Desculpas? Eu passei a vida inteira odiando minha mãe, Paulo disse, a voz quebrando, porque ela escolheu aquele homem, Henrique, escolheu proteger o segredo dele ao invés de ter uma vida normal comigo, com seu pai. Eu cresci sem mãe presente, ela estava sempre distante, sempre vigiando essa casa, sempre guardando esse maldito tesouro. As lágrimas escorreram. Quando ela me pediu para perdoar, eu disse que nunca perdoaria. Quando ela morreu, nem fui ao enterro. E você herdou tudo. E eu fiquei com raiva de você também. Pensei, como ela pôde dar tudo para o neto e nada para o filho? Paulo olhou para Tiago. Mas então eu vi o que você fez com o dinheiro. Vi você honrando ela. Vi você usando aquela fortuna para ajudar pessoas, para fazer o bem. E eu entendi. Entendeu o quê, pai? Ela não me deu a herança porque sabia que eu não faria nada de bom com ela. Eu teria guardado tudo, teria me afastado do mundo, igual ela fez. Mas você... Paulo sorriu através das lágrimas. Você tem o coração dela. E o caráter de Henrique, pelo que as pessoas falam. Você era a pessoa certa. Tiago sentiu um nó na garganta. Levantou, abraçou o pai. Os dois choraram juntos. Ela te amava, pai. Tiago sussurrou. O diário fala de você. Ela sofreu por ter perdido você. Mas ela achava que estava protegendo você, protegendo a família. Eu sei, Paulo disse. Agora eu sei. Eles passaram o resto do dia conversando. Paulo conheceu o instituto, conheceu as pessoas que estavam sendo ajudadas. Viu o retrato restaurado de Madalena e Henrique na sala. E antes de ir embora, Paulo olhou para o filho com orgulho. Sua avó escolheu bem, meu filho. Você é o legado que ela sempre quis. 2 anos após a descoberta, o Instituto Madalena Vasconcelos já tinha ajudado 340 pessoas a reconstruírem suas carreiras. Dessas, 280 haviam conseguido recolocação no mercado de trabalho. 45 haviam aberto seus próprios negócios. 15 haviam virado consultores de ética empresarial. As histórias de transformação eram inúmeras. Rafael, que havia denunciado fraude contábil e foi demitido, agora era CFO de uma startup de tecnologia. Juliana, que havia sofrido assédio moral por 2 anos, agora dirigia uma ONG de apoio a mulheres no mercado corporativo. Carlos, blacklisted por denunciar condições inseguras de trabalho, agora era coordenador de segurança numa multinacional ética. Tiago criou também um programa chamado Guardiões da Ética, profissionais treinados para atuar como consultores dentro de empresas, criando canais seguros de denúncia e protegendo whistleblowers. O Instituto ganhou prêmios nacionais. Foi matéria na revista Exame, no Fantástico, no Jornal Nacional. Tiago virou referência em responsabilidade social, mas ele nunca esqueceu de onde veio. Toda sexta-feira, Tiago almoçava com as pessoas atendidas pelo Instituto, ouvia suas histórias, compartilhava a sua. Eu sei o que vocês sentem, ele dizia sempre. Eu estive onde vocês estão, eu sei que parece o fim, mas não é. É só o começo de algo maior. E na parede do refeitório, uma placa dizia:
Esta casa foi construída pelo amor de Henrique e Madalena, foi protegida pelo sacrifício de Madalena e agora é sustentada pela esperança de todos nós. Que cada pessoa que passar por aqui lembre, fazer o certo sempre vale a pena, sempre. Numa tarde de domingo, 3 anos após herdar a casa, Tiago estava sozinho no jardim. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Ele segurava uma xícara de café e olhava para a casa que tinha mudado sua vida. Pensou em Dona Madalena, em como ela viveu sozinha por 60 anos, guardando um segredo que não podia contar, em como ela resistiu a Cláudia, às tentativas de envenenamento, às pressões, em como ela esperou pacientemente pelo herdeiro certo. Pensou em Henrique, no homem que amou tanto aquela mulher que confiou a ela a fortuna de sua família. No homem que desapareceu nas montanhas, mas deixou um legado que salvaria centenas de vidas décadas depois. E pensou nele mesmo, no homem que tinha perdido tudo por fazer o certo, que tinha sido traído, difamado, destruído, mas que nunca desistiu de seus princípios. Obrigado, vó. Tiago sussurrou para o vento. Obrigado por esperar por mim. Espero estar fazendo você se orgulhar. E naquele momento, Tiago jurou que viu, ou talvez só imaginou, uma luz suave se acender na janela do quarto que tinha sido de Madalena. Como se ela estivesse ali, olhando para ele, sorrindo, aprovando. A história de Tiago Mendes, de Dona Madalena e do Tesouro dos Vasconcelos se espalhou pelo Brasil. Virou livro, virou documentário, virou símbolo de que o bem sempre vence, e a lição permaneceu. Fazer o certo pode custar tudo no início, mas no final sempre, sempre vale a pena. Porque o universo, ou Deus, ou a providência divina, está sempre observando e recompensa os que permanecem íntegros, mesmo quando parece impossível. E assim termina essa história incrível de coragem, sacrifício e redenção. Dona Madalena guardou um segredo por 60 anos. Tiago perdeu tudo por fazer o certo, mas no final a justiça prevaleceu, o bem venceu e centenas de vidas foram transformadas por causa da integridade de 2 pessoas que nunca desistiram de seus princípios. Se essa história te tocou, se ela te fez refletir sobre suas próprias escolhas, deixa um like aqui embaixo. Compartilha com alguém que está passando por um momento difícil, que perdeu tudo por fazer o certo, que precisa ouvir que vale a pena continuar lutando. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana trazemos histórias reais de superação, de justiça, de gente comum que fez coisas extraordinárias. Histórias que provam que Deus nunca abandona quem permanece fiel aos seus valores. Deixa nos comentários. Você acredita em justiça divina? Você já passou por algo parecido? Conta sua história pra gente. E lembra, quando tudo parece perdido, quando parece que fazer o certo só te trouxe prejuízo, continua firme. Porque em algum lugar, de alguma forma, o universo está preparando sua recompensa. Até a próxima história. Fica com Deus.